irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 e o versículo 5 até o 13. Nós vamos ler Colossenses 3. Do versículo 5 até o 6. Não coloca no telão, porque nós vamos acompanhar na Bíblia, tá bom? Inclusive, nós, depois da leitura, os irmãos vão acompanhar, ficar olhando lá para esse texto, para nós termos uma melhor compreensão, tá bom, irmãos? É assim que a gente compreende melhor a palavra de Deus, e quando a gente lê, e a gente fica acompanhando a pregação, mas fica fazendo alguma anotação, fica observando lá no texto, se realmente aquilo que nós estamos pregando é o que o espírito do texto está sendo exposto, tá bom? Vamos ler a palavra então do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados como vocês estão, nós vamos ler a partir do versículo 5. Antes de começarmos a leitura, meus irmãos, o tema, o assunto que nós vamos trabalhar hoje, ele dá sequência à pregação da semana passada, né, a nova identidade em Cristo Jesus. Hoje, vida nova, atitudes novas, tá bom? Então, é uma sequência do texto de Colossenses, dessa epístola que escreveu o apóstolo Paulo. Hoje não tem aquela imagem bonita, né, que o pessoal sempre faz, né, e eu fico admirando, né, eles colocam um tema, fica bonito aí no telão, mas tem nenhum problema, não tem nenhum prejuízo não, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: leia comigo. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por um instante ao Senhor nosso Deus, o Deus da palavra. Obrigado, eterno Deus, pela leitura pública da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença. Nós sabemos que o Senhor está conosco, está aqui presente. O Espírito Santo vai nos auxiliar, pode nos auxiliar para entendermos, mas não somente entendermos, recebermos a palavra, residindo no nosso coração, e por meio dessa palavra, Senhor, vivermos para a obediência. Ó Deus eterno, abençoe a Tua igreja, o Teu povo com paz, com alegria, em servir ao Senhor, com amor. Nos faça crescer, Pai, em amor, em graça, em serviço, em adoração,
faça crescer o número de discípulos do Senhor, de homens e mulheres, famílias inteiras que amam o nome do Senhor, amam a Deus de todo o coração, com as forças, com todo o entendimento. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nos deu a vitória em Cristo Jesus. Meus irmãos, na semana passada nós iniciamos o capítulo 3 e o apóstolo Paulo, ele tem uma coisa muito interessante nas suas epístolas, que ele primeiro ele faz toda uma fundamentação teológica, e aqui, especialmente na carta aos Colossenses, toda essa discussão teológica que ele fez veio até o capítulo 2. Quando inicia o capítulo 3, aí ele começa a fazer as aplicações práticas daquilo que foi discutido anteriormente. Por isso é que nós falávamos na semana passada sobre essa nova identidade que temos em Cristo Jesus, essa nova natureza, e como ela se aplica no dia a dia. E aqui está também diante de nós, irmãos, mais uma porção que vai nos levar a pensar, a refletir em como colocarmos em prática as virtudes da graça de Deus. Colocarmos no dia a dia do nosso viver as virtudes da graça de Deus. Assim como Deus separou armas poderosas para vencermos, combatermos o bom combate, vencermos o mal, Deus também em Cristo, Ele nos enriqueceu com virtudes que não são próprias do ser humano, não são. Pelo contrário, infelizmente, se nós observarmos, nós vamos ter aqui, irmãos, no iniciozinho do texto, quando ele diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ele está falando da velha natureza que nós tínhamos, ele mesmo reconhece isso. Anteriormente, andávamos nessas práticas, ele fala da imoralidade sexual. E esse primeiro bloco de pecados que o apóstolo Paulo diz, pelo Espírito Santo, que a igreja deve fazer morrer, esse primeiro bloco se destina ao sexo imoral, fora do casamento, o adultério, e toda espécie de pecado relacionado ao sexo. A única exceção aqui é o que ele coloca lá, e a ganância, na verdade, a avareza, que é idolatria. Com a exceção desse pecado, todos os outros 5 estão relacionados com a imoralidade sexual. Prostituição, traição, lascívia, não sei o quê, um monte de coisa ruim, e que faz parte dessa natureza velha, do homem caído, Então, queridos irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos sem Cristo, o que resta é isso aqui: maldade, pecado, iniquidade, é isso que resta, é isso que tem. Se não fosse a misericórdia de Deus, para termos sido transformados pelo poder do Evangelho, nós estaremos lá, na lama de toda espécie de iniquidade, de pecado. Graças a Deus que o Senhor nos deu a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, o que acontece, meus irmãos? É isto. Quando cremos na obra redentora, salvadora de Cristo Jesus, o Filho de Deus, aí nós somos, irmãos, justificados. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados, como a Bíblia diz, não apenas uma parte dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que nós somos justificados, nós somos perdoados de todos os nossos pecados, todos.
E nós somos abençoados com uma nova natureza de filhos amados. Somos abençoados com essa nova natureza de filhos amados. Porque antes, nós não éramos filhos. Tem algumas pessoas que elas defendem que todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Existem alguns filhos que são chamados filhos da desobediência, e aparece nesse texto aqui. O versículo 7 diz que nós também andávamos nessas práticas anteriormente, e nessa velha natureza. O versículo 6, um pouquinho antes, diz assim: por causa dessas práticas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, daqueles que estão vivendo segundo essas obras, daqueles que estão gostando, curtindo essas práticas, essas obras, né, de pecado. E aí não é porque eles têm ou não têm uma opção. Na verdade, eles não podem, irmãos, se transformar por eles mesmos. Nós recebemos uma nova natureza, mas recebemos isso de Deus quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí foi que houve a virada. A virada foi quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador e o recebemos como Senhor e Salvador. Quando nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a virada. A virada está aí, não está em: eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais ser um pecador. Não é assim que acontece. Então, olha o que o Evangelho diz. Que todos aqueles quanto receberam, lá em João capítulo 1, versículo 12, 13, ele diz: mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque antes não eram. Então houve sim, meus irmãos, uma grande manifestação de bênçãos quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Houve uma grande manifestação, e a maior manifestação de bênção, quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, foi você ter recebido também a adoção. Você foi adotado como filho de Deus, você foi recebido como filho de Deus, e você recebeu, querido irmão, você recebeu uma nova natureza, a natureza de filho. E aí, queridos irmãos, está explicado por que nós permanecemos para sempre na presença do Senhor, e nós jamais iremos arredar o pé ou largar a mão do Senhor, mesmo que custe a nossa própria vida. Nós iremos permanecer para sempre na presença do Senhor, porque nós não somos mais bastardos, nós não somos mais filhos, nós não somos mais filhos rebeldes, nós somos filhos de natureza de Deus. Então nós aprendemos agora a fazer aquilo que agrada a Deus. E esta, meus queridos irmãos e irmãs, é a solução de Deus para o mundo perdido, o mundo caído em pecado, uma nova criação segundo a imagem de Deus. Essa é a solução para o mundo todo. O maior problema do homem não é falta de recursos, de dinheiro. O maior problema do homem, meus irmãos, é o pecado. Porque ele não pode se livrar dele. O maior problema do homem é o pecado, porque o pecado leva as pessoas que não se arrependem dos seus pecados na presença de Deus. O pecado os leva para o inferno. O pecado os separa de Deus. O pecado faz com que eles vivam uma vida de rebeldia na presença do Senhor. O pior problema do homem não é miséria, não é pobreza. O pior dos piores problemas do homem é o pecado. Inclusive, a pobreza, a miséria é uma das consequências do próprio pecado,
da rebelião. Então, o que Deus fez, queridos? Além de nos adotar como filhos amados, Ele nos doutou com o seu DNA espiritual, com a sua natureza. Então, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia no grego, quando o Senhor Jesus diz que aqueles que creem no seu nome, na sua pessoa, na sua palavra, no Evangelho, têm a vida eterna. Essa vida eterna aparece lá, não é bios, não é a palavra é zoe, é uma vida espiritual. E essa vida espiritual é essa natureza de Deus. Foi isso que ele fez. Ele sabia, meus queridos irmãos, que com a velha natureza que tínhamos, não adiantava apenas nos adotar como filhos. Tínhamos que receber também uma nova natureza espiritual para nos despir, para nos livrar, nos despir da velha natureza e fazermos não mais aquilo que agrada o homem interior, mas aquilo que agrada a Deus. Então Deus, na sua sabedoria, fez exatamente isso. Não adianta eu convencer o Miguel do pecado, da justiça e do juízo e torná-lo um crente. Não adianta simplesmente eu recebê-lo como filho. Se ele não tem uma natureza de filho, se ele não tiver uma nova natureza, ele vai embora. Ele não vai ficar. Na primeira oportunidade, ele vai embora. Porque ele não tem a natureza de filho, que se relaciona com Deus como um pai. Então, amados irmãos e irmãs, é baseado nesse pressuposto de que já recebemos e participamos de uma nova natureza em Cristo Jesus, que a palavra de Cristo veio ao apóstolo Paulo. Essa palavra de Cristo, ela nos exorta exatamente isso. Portanto, já que recebemos essa nova natureza e participamos dela, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ele está falando dessa velha natureza. E é muito interessante. Olha só, queridos irmãos, a sabedoria de Deus, ela vai até no infinito. Porque Ele, o Espírito Santo de Deus, está falando por meio dessa porção da palavra que nós lemos aqui. Ele está exortando pessoas que já receberam uma nova natureza e participam de uma nova natureza. Então nós pensamos, mas por que ele está recomendando para um grupo de pessoas, para um número de milhares de pessoas que já receberam Jesus como Senhor e Salvador e agora tem uma nova natureza, a natureza de filhos amados em Deus, e ele está recomendando, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Sabe por quê, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque as virtudes da graça de Deus, aquelas que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, elas não se aplicam espontaneamente, você tem que buscar. Porque todas elas estão no âmbito da sua relação com Deus e com os homens. A virtude do amor, por exemplo, a virtude da compaixão. Quando você tem compaixão, quando você tem terna compaixão na sua alma por pessoas, pela criação de Deus, você está expressando um atributo de Deus.
Você está expressando, mas isso não vem de uma forma automática, mecânica. Você tem que entender que precisa se expressar segundo a imagem de Deus, porque esse é o propósito. Esse é o propósito pela qual Deus te chamou das trevas para a luz, para você ser alguém semelhante ao Filho maior, a Jesus, parecido com Jesus. Então, são muitas as virtudes, graças a Deus, que Ele nos concede. Então, você pensa, então por que que Ele está dizendo, venha e faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a sua velha natureza, para quem você já morreu, e que você está crucificado, e o mundo também está crucificado para você. Então, em segundo lugar, queridos irmãos, é que nós estávamos acostumados a praticar essas coisas, nossa mente, nossos corpos, era um instrumento de praticar essas coisas. A nossa mente já estava adequada, já estava acostumada ao nosso corpo. Então, ele está como que lembrando que nós devemos fazer morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena. Façam morrer a imoralidade sexual. A ética cristã exige que cada cristão se comporte de uma maneira saudável, sadia, santa. Façam morrer a imoralidade sexual, a impureza dos pensamentos, as paixões carnais, os maus desejos e a avareza, que é idolatria. A avareza aparece aqui, nesse texto, como um saco furado, ou então, como um saco furado, porque ela sempre quer mais, ela nunca se enche. É um sentimento, não só um sentimento, mas uma prática de sempre querer mais e nunca estar conformado com aquilo que tem. Por isso é muito importante também, meus irmãos, nós sermos muito gratos a Deus por aquilo que nós já temos, aquilo que nós já conquistamos. Então vamos ser gratos a Deus. Isso não quer dizer que a gente não deseje chegar um pouco mais além, mas sempre pedindo essa bênção do Senhor, essa graça do Senhor, para nós chegarmos lá. Mas aqui é um sentimento despido de agradecimento ou de reconhecimento de que Deus está dando essas graças. Então, para trazer mais luz, quando o texto diz, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria, para trazer mais luz de entendimento, o apóstolo Paulo, ele usa uma imagem das vestes, das roupas. Inclusive, é muito alusivo, meus irmãos, no período do Novo Testamento, quando um novo irmão era convertido, quando o novo irmão convertido, ele era batizado, geralmente ele recebia de presente uma muda de roupa nova. Vocês sabem que hoje em dia, a abundância de roupas. Você pode ter quantas você quiser. Não é difícil ter uma roupa nova. Não é caro. É muito acessível, mas naquela época não era. Uma muda de roupa custava caro. Às vezes a pessoa tinha uma roupa nova por ano. E ficava feliz com isso, quando conseguia tê-la. Então, a imagem que o apóstolo Paulo usa também, para dar mais entendimento, mais luz de entendimento, é quando esse novo irmão convertido ia se batizar, ele ganhava uma roupa nova. Então, ele se despia de uma roupa velha, antiga, rasgada, talvez inadequada, e ficava tão feliz com uma nova, porque ela foi feita exatamente para o tamanho dele.
Para o tamanho dele, com muito amor, com muito carinho, pelos irmãos, pela igreja, pelas irmãs. Então ele ficava feliz demais quando recebia, ele se despia da velha, se batizava, voltava e se revestia da nova. Então ele ficava tão elegante que alguém poderia dizer, olha, parece um anjo. Porque quando a gente se batiza, no dia do nosso batismo, a gente fica radiante, a gente fica alegre demais. E com uma roupa nova, então, a gente fica muito mais. Então, o ensinamento é esse, meus irmãos. A orientação é essa, devemos nos despir totalmente da velha natureza, assim como de uma vestimenta velha, contaminada, suja, imunda, inadequada. Essa velha natureza, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, essa velha natureza, ela produz as obras da carne, irmãos. A velha natureza produz as obras da carne. A gente leu agora há pouco muitas dessas obras da carne. As obras da carne são pecados. É pecado. E o texto diz que é praticando essas obras, essas coisas, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, o entendimento que nós devemos ter é que nós devemos nos revestir plenamente da nova natureza, que nos renova segundo a imagem do nosso Deus e Criador. Então, o que nós devemos deixar para trás acerca da velha natureza? Veja o que o texto diz, não a metade de algumas coisas, de muitas coisas, mas a Bíblia diz tudo. Observe o texto. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Devemos deixar para trás tudo, fazer morrer tudo. Um autor, escritor muito conhecido, F.T. Moore, ele diz o seguinte: o cristão deve matar seu egocentrismo, deve considerar-se como morto, deve considerar como mortos todos os seus desejos e ambições privados. Em sua vida, deve haver uma transformação radical da vontade e um deslocamento do centro, um deslocamento radical do centro. Ele continua dizendo, tudo aquilo que o separa da obediência total a Deus e da entrega plena a Cristo deve ser amputado cirurgicamente. Vou repetir, meus irmãos, a sua frase, a última parte da sua frase, ele diz, tudo aquilo que o separa da obediência total a Deus e da entrega plena a Cristo deve ser amputado cirurgicamente. E eu gostaria de lembrar os meus irmãos que foi exatamente isso que Jesus falou para os discípulos e para a igreja, porque os evangelistas escreveram e ficou registrado para nós. Ele diz, olha, se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança de ti. É uma ação radical, é um corte não físico, literal, mas é uma ação moral radical para você permanecer na vida. Ou você mata o pecado na carne, ou o pecado te mata. Então, o Senhor Jesus diz, olha, se você quer entrar na vida, você pode ter certeza disso. É melhor você entrar na vida sem uma das mãos, uma dos pés,
sem um olho, do que tendo esses membros e ir para o inferno. Porque o pecado é radical. Ele é irredimível, ele não pode ser redimido. Você, pecador, pode ser redimido, você pode ser perdoado. Irmãos, em tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, eu quero, junto com vocês, louvar a Deus, dar graças a Deus pela habitação do Espírito Santo e pelo poder de Deus na nossa vida, na vida dos irmãos, na vida dos crentes, dos cristãos. Graças a Deus pela habitação do Espírito Santo na nossa vida e pelo poder de Deus que se manifesta todos os dias para nós fazermos não mais a nossa vontade e não sermos mais dominados pela paixão carnal, mas sermos, queridos, capazes de deixar tudo para trás, para seguirmos a Cristo. Os vícios relacionados ao sexo, fora do casamento, inclusive. Ter uma vida casta, é o que Deus espera de nós. Então, façam morrer a imoralidade sexual, a impureza, paixões lascivas, maus desejos e avareza, que é idolatria. Menker Harry, ele falou o seguinte, comentando Colossenses 3, ele diz assim, olha, é necessário mortificar os pecados, porque se não os matarmos, eles nos matarão a nós. E o apóstolo Paulo concorda plenamente com essa mesma direção de ensino em Romanos 8, versículo 13. Esse texto é muito importante nessa mensagem, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz diante de nós. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para onde? Para a morte. Caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, ora, meus irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo, está muito claro. Nós não temos mais a velha natureza, mas o nosso corpo, a nossa mente estavam habilitados e acostumados a essas práticas. São hábitos, mudar hábitos não é moleza, não é fácil. Não é fácil. Os hábitos colocam a gente no automático. E às vezes praticamos inconsciente, no automático, vamos praticando, se não tivermos uma consciência de mortificar, de matar. E ainda, uma outra coisa que nós devemos entender, queridos irmãos, é que nós ainda estamos na carne. Nós não estamos num corpo que não cobiça o pecado. Estamos numa casa, num templo, num corpo que cobiça sim o pecado. E o pecado cobiça a carne, porque ambos se atraem mutuamente. Mas se pelo Espírito mortificarem, e só pelo Espírito, né? Só pelo Espírito, pelo poder de Deus, não é na sua força, não é na sua graça, não é na sua raça, é no poder de Deus, é na manifestação do Espírito, é quando nós confiamos no Senhor. Eu vou contar para os meus irmãos, brevemente, uma experiência que eu tive quando eu era novo ainda na fé. Irmãos, eu quase desisti de seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Quase. Por quê? Eu não me via obedecendo o Evangelho. Eu não conseguia obedecer o Evangelho. Então eu cheguei à conclusão, a pensar, que essa caminhada, essa jornada não era para mim. Não era para mim. E eu considerei seriamente
saí. Por um milagre de Deus, talvez do Espírito Santo, eu fui mudando essa mentalidade. E eu querendo saber por que eu não conseguia obedecer dentro da minha própria expectativa humana. Dentro do meu desejo intenso de obedecer. Eu tinha uma grande vontade de fazer tudo aquilo que eu acreditava que era certo, correto, justo, honesto, verdadeiro, louvável, amável diante de Deus, e não conseguia. Então eu entendi, queridos irmãos, que o problema estava totalmente do meu lado, não tinha nada a ver com a fé, não tinha nada a ver com a Bíblia, estava totalmente do meu lado o problema, porque eu ainda não confiava plenamente em Deus. Eu estava querendo fazer do meu jeito. Eu não estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu não estava descansando no Senhor. Eu não estava confiando no Senhor. Então eu estava me afogando, me matando, me esforçando. Mas triste homem que consegue fazer alguma coisa na presença de Deus e diz: eu consegui, cara. Eu consegui, eu estou conseguindo. Triste do homem que consegue por si mesmo fazer alguma coisa, ele vai se gloriar. Ele é tentado a se gloriar. E isso está muito longe de agradar a Deus. Então é necessário mortificar os pecados, porque senão os matarmos, eles nos matarão a nós. E o apóstolo Paulo diz: mortifiquem os efeitos no corpo, certamente. Ele diz, se no Espírito, se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, nós só temos que estar conscientes que nós dependemos inteiramente, exclusivamente, plenamente de Deus, em confiar nele, para que ele faça a sua obra em nossa vida. Senão a gente está arruinado, desgraçado. Está arruinado. Se nós não confiarmos plenamente no Senhor, em matéria de fé, nós não encontramos o caminho. Não encontra, meu irmão. E Deus não negocia isso. Olha, o caminho é esse. E se você não encontrar esse caminho, o caminho é estreito mesmo. A porta é estreita e o caminho é apertado. Não vou mudar isso para você. Não vou mudar. Então, se você quiser encontrar o caminho, se você quiser entrar no caminho, entre. Mas ele é assim. É apertado e a porta é estreita. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele usa duas palavras que são chaves aqui para nos fazer entender coisas que agradam a Deus. A primeira palavra é: façam morrer. É você que tem que fazer morrer. Você não tem que esperar um anjo do céu para te ajudar nisso aí. É você. Você que recebeu a nova natureza e você é um filho amado de Deus e deve se comportar como tal. Mas é você. Então, você que tem a responsabilidade. Você não pode terceirizar para outra pessoa. Você não pode dizer: bem, eu estou errando o caminho porque o diabo colocou o pé no meu caminho e agora eu tropecei. Maldito diabo. É você o responsável. Tudo bem que o diabo vai estar lá. E esse é o trabalho dele. Ele está fazendo o que lhe compete. Mas você não tem nada a ver com o diabo. Você tem a ver com Deus. Então foque em Deus, foque em Cristo, foque na sua graça, naquilo que Ele pode te dar e te fortalecer. E deixe esse camarada de fora. Irmãos, olha, há alguns anos atrás, eu fiquei triste quando você vai num culto que
70% do sujeito que é falado nesse culto é o diabo, você diz, meu Deus, o que é isso aqui? Isso não é culto a Deus. Porque o nome do Senhor, a graça do Senhor, o poder de Deus, tudo ficou em segundo plano. Que Deus tenha misericórdia dessa gente, porque essa gente pensa o tempo todo no diabo. Então vamos parar, né? Porque senão a gente também vai continuar. Né? Veja, meus irmãos, a responsabilidade é sua, então faça morrer. Você que deve fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena, à velha natureza, que outrora você vivia nela e praticava as coisas que ela suscitava. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa nesse texto, que é uma palavra-chave também para nós entendermos a vontade de Deus, é abandonem. Então essas duas palavras, elas se completam, a ideia se completa. Façam morrer e abandonem igualmente todas estas coisas. Ele diz todas essas coisas. E todas essas coisas que fala o apóstolo Paulo, são hábitos pecaminosos que a nossa mente estava condicionada a praticar o tempo todo. Os nossos próprios corpos estavam acostumados a praticar todas essas coisas que o apóstolo Paulo diz que nós devemos abandonar. Nossos corpos estavam acostumados por causa da velha natureza, da natureza de Adão, irmãos, da natureza de Adão. Então, a nossa mente estava condicionada a essas práticas e o nosso corpo também estava acostumado. Mas olha que beleza, o que a Bíblia, a palavra de Deus diz agora, que nós temos uma nova natureza, uma nova vida em Cristo Jesus, a Bíblia diz assim, olha, consagrem o corpo de vocês e os membros do corpo de vocês, consagrem o corpo de vocês, a mente de tudo, consagre como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo lembra-nos aqui duas coisas também. A primeira, queridos, que no passado, todos nós andávamos nessa prática. Todos nós andávamos anteriormente nessas mesmas coisas que agora devemos abandonar. Essas práticas, esses hábitos pecaminosos da velha natureza. A segunda coisa, então, a primeira ele diz, ó, todos nós andávamos, vocês andavam nisso, nessas práticas. A segunda coisa que ele nos lembra é que, por causa destes hábitos pecaminosos, que são, por natureza, obras da carne, ele lembra que por causa desses hábitos pecaminosos vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, entende? Por que que a palavra de Deus está dizendo, façam morrer e abandonem todas essas coisas. O juízo de Deus está vindo aí, sobre os filhos da desobediência, por estas práticas, e vocês não podem correr o risco de cair no mesmo juízo. Então, eu entendo, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, que o cristão, ele deve conservar em si a alegria, porque nós já temos a vitória, nós não vamos conquistar ainda, a vitória já foi conquistada na cruz por nós, quando o Senhor morreu na cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, Ele já nos justificou, já perdoou os nossos pecados. Irmãos, nós somos eleitos de Deus, como a Bíblia diz, nós somos amados de Deus, nós somos igreja, nós somos tanta coisa boa, abençoada que Deus fez, mas Ele fez isso, então a vitória já está conosco, já está do nosso lado, nós já temos a vitória. Agora,
só temos que conservar a alegria e um sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por meio de Cristo a nosso favor. E assim, meus irmãos, nos despirmos de todo sentimento de ira, indignação, que é o segundo bloco de pecados que o apóstolo Paulo aponta aí, a partir do versículo 8, quando ele diz: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Aí vem ira, indignação, maldade, acompanha aí na sua Bíblia, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros. Mais uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Então, queridos, o texto da palavra de Deus mostra dois tipos de ira. A primeira, a ira, aparece aqui como orguê. Essa ira, esse sentimento de ira, aqui na minha Bíblia, a segunda palavra para ira também no original aparece, aqui na minha tradução aparece como indignação. Então quando ele diz assim, olha, abandone igualmente todas estas coisas, ira, indignação. Não sei como aparece na sua Bíblia, mas na minha aparece ira e indignação. No original aparece duas palavras para ira. A primeira é orguê. E essa ira, que é essa primeira palavra que aparece como ira mesmo aqui na nossa tradução, é aquele sentimento que fica curtindo, sabe? É aquele fogo que fica queimando por baixo ali dos paus, mas não faz fumaça, mas fica dias queimando ali por baixo, curtindo e tal. E isso aqui, esse tipo de sentimento aqui, ele é muito perigoso para um cristão, porque daqui é que sai os sentimentos, irmãos, o ressentimento e o sentimento de amargura. A pessoa fica curtindo aquele negócio, não esquece. Foi ofendido ou provocado, mas não esquece. E aí fica, olha, remoendo, sabe? É o pior de todos eles. A segunda palavra que aparece, que na minha tradução aparece como indignação, mas no original aparece duas palavras para a mesma coisa, que é ira. É timos. Essa palavra, timos, é uma ira instantânea. Alguém foi ofendido, de repente a pessoa explode, igual aquele fogo de palha, sabe? E assim como aparece rapidamente, também acaba imediatamente. Então é rápido. A indignação, o que não combina também com um cristão. Viver indignado, a indignação, ela produz um ressentimento, um resquício de amargura e acaba esquecendo o sentimento de gratidão que nós devemos preservar no nosso coração. Quem vive indignado, geralmente não vive agradecido. Quem vive indignado, geralmente vive rebelde. Mas aparecem outras palavras, outros sentimentos, que faz parte dessa velha natureza, como a maldade. Aparece a palavra maldade aqui, que é uma malícia, uma malevolência, meus irmãos. É um desejo, até se cumprir, um desejo de injuriar. A blasfêmia. A blasfêmia está ligada à língua, o linguajar. Um linguajar que ofende a honra de Deus, a santidade de Deus e a honra dos homens. Uma pessoa pode blasfemar contra a outra, quando ofende a sua honra.
Também aparece linguagem obscena no falar. E a mentira. A mentira, os irmãos sabem que é filha do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, o cristão, ele está comprometido a desenvolver um relacionamento saudável com todas as pessoas. Então, não é próprio do cristão mentir. Se um cristão, ele está mentindo, vive mentindo, ele não vai construir um relacionamento saudável com ninguém. Não tem como. É incompatível com a ética cristã. Mentira é compatível com uma pessoa que tem uma natureza caída no pecado, uma velha natureza, a natureza de Adão. Porque Adão mentiu também. Ele mentiu quando ele não assumiu a responsabilidade e jogou para Eva. Disse, olha, não fui eu, foi a Eva que a culpada. Mas ele era quem estava sendo chamado à responsabilidade. Era atrás dele que Deus estava correndo, e se é que estava correndo, né? Mas era com ele que o negócio tinha que ser resolvido. E aí ele pega e joga, né, para Eva. Tem muitos Adãos por aí fazendo a mesma coisa. Verdade, tem muitos Adãos fazendo a mesma coisa, até dentro de casa. Ah, mas é porque é filho de Adão mesmo, né? Então, o cristão, queridos irmãos, nós somos servos do Senhor, nós estamos comprometidos a desenvolver relacionamentos saudáveis e a edificar, trabalhar para edificar as pessoas que estão ao nosso redor. E para isso nós devemos usar palavras e ações como instrumentos para alcançarmos esse objetivo. Nossas palavras são importantes para edificar, consolidar a fé de muitas pessoas e para edificar a igreja, o povo de Deus, e construir relacionamentos saudáveis. Então, sejamos leais, fiéis, vamos ter uma linguagem cristã amável, saudável, edificadora. O cristão deve sempre falar a verdade. Então, para finalizar, queridos irmãos, enquanto esses hábitos pecaminosos são as obras da carne, nós temos de nos despir como de uma roupa velha e imunda, e nós temos que nos revestir das virtudes da graça de Deus, como uma roupa nova, virtuosa. Aí o versículo 12, que eu quero que vocês dêem uma olhada, lance seus olhos aí para o versículo 12, porque ele faz essa virada, sabe, essa transição, esquecendo dessas práticas da natureza velha. Então tem essa transição. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Queridos irmãos, a beleza da vida cristã é exatamente essa. É ter recebido as virtudes da graça de Deus que nos faz parecer com o Senhor por causa dos seus atributos. Quem mais do que Deus tem compaixão? É um atributo de Deus, a misericórdia. É um atributo divino que agora Ele está compartilhando com você, porque Ele dotou você de um DNA dele.
Eu estou falando só para os irmãos, só como figura de linguagem, tá bem? Para os irmãos entenderem. Mas espiritualmente foi isso que aconteceu. A natureza que recebemos é aquilo que Deus compartilhou conosco, irmãos. Por isso é que nós somos filhos, senão não seríamos. Então, quando nós expressamos compaixão, e o mundo precisa de compaixão, os mais fracos, as crianças, muitas vezes, os vulneráveis, precisam de compaixão, os animais, muitas vezes indefesos, sofrem. A Bíblia diz que um homem incrédulo, um ímpio, ele não tem cuidado nem com os seus animais, ele maltrata até os seus animais. E é verdade, meus irmãos, é triste de ver essas coisas, dói o coração, parte o coração, mas isso é uma verdade. Outro dia eu vi uma reportagem de que uma família se mudou, não se sabe para onde, né? Mas se mudou da sua casa e deixou o seu pet lá, o seu cãozinho lá. Por muitos e muitos dias, sem alimento, sem água, zero. Até que a Defesa Civil, ou alguém da prefeitura soube por denúncia de vizinho, foram lá, tiveram que cortar o portão de ferro para resgatar um animal raquítico, magro, esquelético, que estava ali a ponto de morrer. É o que a Bíblia diz, do jeitinho que a Bíblia diz. Um homem ímpio, um homem incrédulo, uma pessoa maltrata até os seus domésticos, até os seus animais. E Deus tem compaixão dos homens, mas também da sua criação. Deus tem compaixão. E nós também. Irmãos, além da virtude que ele fala, revistam-se de profunda compaixão. Algumas versões trazem de íntima compaixão, entranhável compaixão. É quando os teus órgãos internos se movem e te lançam para ajudar, para socorrer, para fazer alguma coisa a respeito. É disso que o texto está tratando aqui. Não é aquela compaixão, tenho pena, mas não faz nada a respeito. Tenho pena, me congratulo. Mas além dessa virtude, a bondade, o crente se torna um homem bom, porque Deus é bom, e a bondade reflete o caráter de Deus. E a bondade reflete o caráter de um homem de Deus, de um cristão, mas também a humildade. Ninguém pode ser mais humilde do que Jesus, ninguém, irmãos. Quando a gente olha para alguma imagem do universo, você fica assim encantado, sabe? Com a imensidão da criação. Então Deus criou todas as coisas. Jesus, ele criou todas as coisas. Ele é o rei, ele é o criador de tudo, mas ainda assim, ele veio a este mundo caído, em pecado, sujo, imundo, perdido. Ele veio e ele aqui fez uma obra de nos salvar, de nos resgatar. Então ele veio lá do céu, ele veio da glória. Ele deixou o seu trono de glória, onde estava sendo adorado pelos anjos e por toda a criação.
Então, ninguém se compara a Jesus acerca de humildade. Ninguém, nem nós. Ninguém é mais humilde do que Jesus. Então, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade e a mansidão são virtudes que vêm do Senhor, que estão presentes na vida de um cristão, de um irmão, de um crente, de um genuíno crente verdadeiro. Então, o cristão, ele é humilde por natureza, ele não vai se exaltar, porque ele sabe que aqueles que se exaltam a si mesmos serão humilhados até o pó, e aqueles que se humilham serão exaltados até a glória. Então, o cristão genuinamente, ele sabe o seu lugar, ele sabe discernir. Interessante que a humildade e a mansidão estão lado a lado, mas também a paciência, meus irmãos. A paciência é um fruto do Espírito, não é? Lá em Gálatas, né? E Efésios também a gente vê isso. A paciência é o fruto do Espírito. Eu não era paciente. Eu não era, eu acho que é verdade. Porque às vezes eu tenho dúvida. Mas hoje, eu praticamente, na verdade, eu não tenho dúvida, sabe? Mas eu não era paciente. Desde pequenininho, tudo eu queria para ontem, não era para hoje, já era para ontem. E isso me atrapalhou muito, mas depois que eu me converti, isso demorou muito, porque é importante nós entendermos, meus irmãos, que essa transformação, essa santificação, isso não acontece assim. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. O que eu estou querendo dizer para os meus irmãos não é que ela não começa instantaneamente. É claro que ela começa no mesmo dia em que você se converteu, mas é que você não vai ter todos esses adornos, dessas virtudes de piedade no mesmo dia. Você vai ter que praticar, você vai ter que buscar. Então, hoje eu posso dizer sim, como um fruto do Espírito, sou paciente. Muitas das minhas ações são planejadas. Muitas das minhas ações, das minhas tarefas. Uma pessoa que não tem essa virtude da paciência, ele não consegue planejar. Ele não consegue. Ele vai, sem planejamento, executar. Isso não quer dizer que não vai dar certo. Mas geralmente são as pessoas que têm paciência, que sabem esperar e fazer um planejamento de execução. E eu consigo fazer isso muito bem, graças a Deus, e até gosto de fazer. Mas antes não era assim. Eu arrebentei com uma gaiola que eu pedi para meu irmão fazer. Ele fazia muito bem, mas ele demorava muito, porque ele trabalhava muito e ele tinha pouco tempo. Além de trabalhar muito, ele estudava. Isso era na década de 90. E na década de 90, vocês sabem como os homens foram forjados a ferro e fogo. Então, ele trabalhava muito, não tinha tempo, pouquíssimo tempo. E a gaiola estava ficando linda, mas já estava pela metade. Então, eu desci a gaiola do teto e também desci furão, que é o instrumento que a gente usa para fazer os buraquinhos, para colocar as talas. E no final da tarde, a gaiola estava terminada, mas estava enviesada. Ela não estava quadradinha como deveria estar. Ela estava troncha, toda enviesada. E eu estava do lado dessa gaiola, chorando de raiva, tufando ódio pelos narizes e botando a culpa nele. Ele era o culpado, porque não terminou a tempo a minha gaiola. Quando ele chegou, eu estava zangado e culpando a ele por isso. E ele era um homem paciente. Não era crente, mas já era uma pessoa
lidado com a paciência, com o planejamento, saber o tempo de fazer as coisas. E ele se livrou. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. E eu não me peça mais para fazer gaiola nenhuma para você. Não quero nem ouvir falar. Nunca mais. Não. Se você quiser, trabalhe e vá comprar uma no mercado. Mas não me fale mais nisso. A paciência é uma bênção de Deus na nossa vida, irmãos. Porque quem persevera será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A paciência, ela trata comigo mesmo e trata com os outros. Você não pode ser passivo, paciente, pacífico somente com você. Se você é com você, você também será passivo, né, pacífico, paciente com os outros. Agora, o que eu mais amei, para encerrar, é o versículo 13. A palavra de Deus, ela reconhece que em algum momento nós temos que nos suportar uns aos outros, não no sentido negativo, pejorativo, mas no sentido positivo. Mas não é exatamente isso que é cristianismo. Cristianismo é isso, meus irmãos, é a união de gente. Cristianismo é isso, igreja é isso, é união de pessoas diferentes, culturas diferentes. E eu estou muito admirado como vocês estão suportando esse tempo todo a minha pregação, né? Que não chegou, claro, ainda a 40 minutos, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Vocês devem se suportar uns aos outros. Não é lindo isso, meus irmãos? Olha isso, versículo 13. Suportem-se uns aos outros, mas não é no sentido pejorativo e negativo, é no positivo, meus irmãos. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Irmãos, olha, uma das coisas mais belas, assim, que eu me alegro muito em Deus, é que quando um irmão me ofende, irmãos, ele já tem o meu perdão antecipado. Ele já tem, é garantido, ele tem. Dependendo da ofensa, se a ofensa atingir a honra, talvez eu não consiga mais andar com ele lado a lado, mas está perdoado. Suportem-se uns aos outros. Isso é demais, porque é isso que as esposas fazem com os maridos. Suportam. E os maridos com as esposas também. Que coisa linda. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se uns aos outros. E a Bíblia reconhece, irmãos, que nós não acertamos todas. Nós erramos o alvo. Muitas vezes ofendemos, sem querer às vezes, mas ofendemos os amados, os servos de Deus, e aí nós temos que nos perdoar mutuamente. E caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. É isso que nós temos que fazer. O perdão tem que estar rolando a solto entre nós, indo e voltando, o tempo todo, nós devemos nos perdoar. Como isso é maravilhoso. Porque isso reflete o que genuinamente aconteceu comigo e com você. Deus, Ele nos perdoou. E quando nós perdoamos o irmão, quando nós perdoamos uns aos outros, nós estamos apenas refletindo aquilo que nós recebemos de Deus, irmãos. É como um espelhamento. Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E se você não tem, é porque não recebeu. Por isso, Jesus, ele contou uma parábola. Ele contou uma parábola de um homem que ele foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar o seu companheiro, o seu conservo. Ele não conseguiu perdoar, colocou na cadeia, ofendeu a honra dele. Todo mundo soube que por causa de uma pequena dívida, ele foi preso, estava preso. Até que aquele senhor que o perdoou,
uma dívida impagável, o chamou e disse: você não deveria, igualmente como eu te perdoei, perdoar o seu amigo? Então o Senhor Jesus, nessa parábola, ele diz exatamente isso. Se vocês igualmente não perdoarem uns aos outros, é isso que vai acontecer. E a oração que o Senhor ensinou para a igreja, a oração mais conhecida do mundo, ela também tem esse ponto. Perdoa-nos, assim como temos perdoado as ofensas daqueles que nos ofendem, daqueles que nos ofenderam. Então, nós estamos, irmãos, cheios da graça. E revestido com uma nova natureza, agora nós só temos que corresponder adequadamente. Eu quero convidar os irmãos para nós orarmos, agradecendo a Deus. Vamos ficar em pé? Agradecendo ao Senhor. Você se sente um novo homem? Você se sente um filho de Deus? Então vamos agradecer. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela sua palavra de amor, sua palavra de consolação, sua palavra de conforto, mas também de exortação, de correção. E obrigado pela iluminação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por Cristo, pela obra da cruz. Obrigado, Senhor, por ter nos aceito, nos abraçado, por ter nos amado, nos adotado como filhos e ter nos dado uma nova natureza de filhos amados. Agora, Senhor, estamos interessados, estamos querendo fazer aquilo que te agrada, não aquilo que agrada ao nosso eu, o egoísmo. E não queremos mais fazer aquilo que agrada também a carnalidade, a carne. Nós queremos nos livrar totalmente, plenamente, fazer morrer os hábitos pecaminosos, as obras da carne. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, movidos pelo Senhor, para fazermos sempre o teu querer, a tua vontade. Em nome de Jesus, abençoe a igreja do Senhor, com saúde espiritual, com alegria para servir ao Senhor, com bênção sem medida. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos.